Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, que desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar. Derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior. Ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação teológica bem específica, né? Vinda de mensagens de um ministro. O foco é o que ele chama de economia eterna de Deus. Isso. E como isso se liga, com os livros de crônicas e até com um propósito maior para nós, para a humanidade, segundo essa visão? Exato. A ideia aqui é entender o centro, sabe? O que essas mensagens estão realmente dizendo sobre essa perspectiva. Vamos desvendar isso. Perfeito. É uma leitura que vê a Bíblia toda assim por uma lente só. O plano de Deus centrado em Cristo. E a gente vai se basear só no que está nessas mensagens mesmo, né? Combinado. Então, o ponto de partida que esse ministro traz é que a Bíblia não é só história ou lição de moral, mas sim ela narra essa tal economia eterna de Deus. O que seria isso, mais detalhadamente? É basicamente o grande plano de Deus, o desejo do coração dele, sabe? E Cristo é a chave de tudo, a realidade, o centro e o objetivo. Entendi. Então, até livros como Crônicas, que são históricos, né? Nessa visão, eles são mais que isso, são tipos e figuras. Figuras, como assim? Figuras que apontam para Cristo. O fato de Crônicas começar lá com Adão, em Crônicas 1, versículo 1, é visto como um sinal do mover de Deus na história da humanidade inteira, não só de Israel, sabe? Ah, interessante. Funciona como uma preparação para a vinda de Cristo, um desdobramento do plano divino, do propósito dele. Faz sentido. A história bíblica vira um palco para esse plano se desenrolar. E o ser humano? Onde a gente entra nisso? Ouvi falar de um conceito. Tipo de Deus. Sim, esse é um ponto bem distintivo que o ministro levanta. Ele pega Gênesis 1:26, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certo. E interpreta que fomos criados no tipo de Deus. E ele diferencia isso do que chama de tipo do homem, que seria, assim, a nossa condição depois da queda. É uma forma bem específica de ver a criação. Tipo de Deus. É forte isso. E como essa ideia se conecta com o nosso propósito? Aí entra uma analogia que ele usa bastante. O homem como o passatempo de Deus. God's hobby, né? Passatempo? Parece um pouco leve demais. Não no sentido de algo sem importância, pelo contrário. É para indicar que a humanidade é o foco, o desejo, a alegria de Deus na criação. Fomos feitos, nessa visão, para sermos um receptáculo. Receptáculo. Isso, como uma luva, que é feita para conter a mão, sabe? O homem foi feito para conter Deus. Essa é a ideia central. Um receptáculo para Deus. Isso leva direto para outra ideia forte dessas mensagens. Talvez a mais. Diferente. A deificação. Como isso explicado? Parece ousado. É apresentado como ponto alto do plano de Deus. A ideia central, segundo o ministro, é: Deus se tornou o homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Uau! Mas calma, é super importante entender o que isso quer dizer e o que não quer dizer nessa teologia específica, tá? Certo. Qual é a nuance? Não é que a gente vira, onipotente com poderes divinos. Exatamente. Não é isso. A ênfase toda é em se tornar Deus em vida e natureza divinas. Não é adquirir os atributos que só Deus tem, tipo onisciência, onipotência. Ah, tá. Em vida e natureza. Isso. A interpretação de João 12, versículo 24, é fundamental aqui. Cristo é o grande trigo, né? Sim. Que morre, e ao morrer e ressuscitar, ele produz muitos grãos,
que são os crentes. O ministro descreve isso como uma reprodução em massa, reprodução de Deus. Reprodução de Deus. E ele usa o termo homem-Deus. Cristo foi o primeiro, o protótipo, e os crentes são essa reprodução. Então essa reprodução é a chave. É como se nós, os crentes, passássemos a ter a mesma vida e natureza de Cristo. Exatamente. É participar da vida e da natureza divinas. Conectam isso com 2 Coríntios 3,18, que fala de sermos transformados na imagem do Senhor, de glória em glória, ao contemplá-lo. Entendi. Não é virar parte da Trindade, mas compartilhar dessa vida divina? Isso. E para esse ministro, essa deificação é vista como o ponto mais alto do Evangelho de Deus, porque cumpre o propósito lá do início da criação, sabe? Vai além de só perdoar pecados. Nossa, faz sentido a conexão, criação no tipo de Deus, ser um receptáculo, e a deificação como alvo final disso tudo. E na prática, como isso se reflete no dia a dia segundo essas mensagens? Bom, isso leva a um desejo, um anseio por uma nova revivificação, mas não só no sentido de mais gente se convertendo, sabe? Ah, como assim então? A ideia é ver os crentes vivendo mesmo essa vida de um homem-Deus no cotidiano, expressando a vida divina dia após dia. Citam passagens como Romanos 8:29, para sermos conformes à imagem do Filho, e 1 João 3:2, que diz que seremos semelhantes a Ele. É apontar para essa realidade. Entendi. Então, resumindo bem rápido, essa perspectiva ministerial enxerga a Bíblia toda como a história do plano de Deus para se reproduzir na gente, através de Cristo. Isso. Para que a gente participe da sua vida e natureza divinas. É a tal deificação. Exato. E pensando só no que essas mensagens trazem, né? Fica uma questão interessante. Se alguém adota essa visão que somos do tipo de Deus, feitos para conter Deus e passar por essa deificação, como ensinado aqui, como isso poderia mudar a forma como essa pessoa vê o propósito e o potencial da própria vida? É algo para se pensar, né? Com certeza, uma perspectiva que realmente redefine muita coisa. Bom, pessoal, se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.